Conselho de Lolé, que, portanto, é um conselho central e que, de certa maneira, resume em si todas as realidades do resto do Algarve, porque tem aqui, portanto, tem uma zona com problemas de desertificação, envelhecida, de fraquíssima atividade económica. É também um concelho de Lolé que tem o problema de ter cidades como a cidade de Lolé, que estão a sofrer gravemente com a crise económica, com uma quebra acentuada de atividade económica, quebra digamos, de habitantes, de população, e tem também a outra área, que é a área da atividade económica no litoral. Portanto, o Conselho de Lolé não, é, de certa maneira, representativo daquela que é a realidade de todo o Algarve. E como estamos numa altura de crise económica que está aí, é evidente, todos nós a sentimos, nos confrontamos com ela todos os dias, pois o município de Lolé, e eu próprio tenho já, no pouco tempo que tenho desempenho das funções, tenho deparado com sinais que são preocupantes, mas por outro lado também tenho deparado com sinais muito esperançosos. E esses sinais esperançosos dão-me testemunho de gente que abraça projetos novos, abraça projetos que não se circunscrevem às atividades quase únicas da atividade económica que tinham que ver com o turismo e a construção civil, mas que abraçam projetos que, como disse o Presidente da CCDR, são projetos que têm a ver com a nossa raiz económica e cultural e que, de certa maneira, têm a capacidade de acrescentar-lhes criatividade, acrescentar-lhes uma nova visão e fazer coisas novas capazes de competirem em mercados modernos e mercados alargados e muito mais exigentes. Tenho deparado, confesso, com algumas dessas situações. E, portanto, não há dúvida que a necessidade do alargamento da base económica da região é um facto que está em cima da mesa como aposta e como perspectiva futura, mas a verdade é que ela está já a acontecer. Há já sinais importantes, na minha opinião, que dão nota disso. Mas quais são, de facto, os fatores que distinguem, os fatores que são relevantes sempre que se pensa na criação de uma unidade que vai prestar serviços a outras entidades do grupo ou fora do grupo? Bom, basicamente, conforme vocês podem aqui verificar neste slide, este slide permite aqui fazer uma comparação, uma evolução, porque a Deloitte fez aqui dois estudos, um estudo em 2011 e outro em 2013, e que permitem verificar um pouco a evolução do que é que tem sucedido em termos de fatores relevantes e que funcionam como atração para este tipo de investimento. E, de facto, conforme eu referi há pouco, os fatores fundamentais têm todos a ver com o capital humano. Fundamentalmente são as pessoas. E tudo o que tem a ver com as pessoas. E não é só o custo. O custo, claramente, é muito relevante, mas a qualidade, a disponibilidade e as competências são cada vez mais um fator a tomar em atenção sempre que se estuda esta problemática dos centros de serviços partilhados. Uma outra situação, que é uma situação que pode ser muito relevante para Portugal, e em particular até para a região Algarvia, tem a ver com uma tendência que tem vindo a verificar-se, e desculpa-me o jargão, mas que é o aparecimento do nearshoring. O que é isto do nearshoring? É que, contrariamente ao que sucedeu há uns tempos atrás, em que havia deslocalização em massa para países como a Índia, como a China, onde os custos eram bastante mais baixos, a realidade depois é que começaram a aparecer alguns problemas em termos de qualidade do serviço prestado. E o que isto fez, de imediato, foi que as casas-mãe, as principais entidades que estavam a beneficiar desta prestação de serviços, começaram a verificar que, bom, afinal de contas, parece que
não é, ao invés de irmos para tão longe, só por uma questão de custo, se calhar, pagando até um pouco mais, mas estando mais próximos, conseguimos o mesmo nível de serviço ou um serviço ainda melhor. E isto é muito importante porque, à conta disto, sobretudo de empresas globais localizadas em França, em Inglaterra, na Alemanha, e atenção que estes são países onde há muitos serviços partilhados, começam a olhar para a periferia, e não só pelos maus motivos, também pelos bons motivos. A periferia, de facto, tem pessoas, tem mão de obra, tem capital humano competente e que pode efetivamente ajudar a implementar este tipo e desenvolver este tipo de atividade. E, portanto, esta questão do nearshoring é algo que nós temos de estar muito atentos, porque efetivamente tem uma grande importância e vai ter uma grande importância no futuro. E por falar em futuro, a questão é mesmo essa. Bom, então, mas quais é que são as tendências? Será que isto dos centros de serviços partilhados é uma moda? Será que isto veio, mas vai desaparecer, ou é algo que é para ficar? Bom, e de facto, não há dúvida que 95% dos inquiridos por este estudo, e que são as pessoas que estão no setor, que estão neste setor, todos eles comprovam que de facto isto não é moda nenhuma. Isto é algo que vai ficar, até porque toda a situação que tem a ver com as sinergias, o ganho de sinergias, a redução de custos, portanto, no fundo, a partilha de recursos que são cada vez mais escassos, são bem escassos, é algo que está aqui para ficar e, mais do que isso, que tende até a aumentar a sua complexidade. Porque, efetivamente, aquilo que se começa a verificar é que aquela tendência de um determinado grupo económico constituir uma empresa que depois vai prestar os serviços de contabilidade a todas as outras empresas do grupo. Bom, neste momento, o que é que algumas empresas já estão a verificar? Estão a verificar, bom, mas nós já temos conseguimos fazer tanto e tão bem, porque é que ficamos só a prestar serviços ao próprio grupo económico a que pertencemos? E, portanto, o que começa a aparecer é, de facto, esta tendência do outsourcing, ou seja, eu, para além de prestar serviços ao meu próprio grupo, serviços que podem ter a ver com tecnologias de informação, com a contabilidade, com a tesouraria, eu começo também a externalizar e a prestar esses serviços a outras entidades que não do meu grupo. E, portanto, isto faz-me, de facto, aqui levar a um novo modelo de negócios, que é um modelo cada vez mais híbrido, onde a filosofia que iniciou os centros de serviços partilhados, que é uma filosofia muito interna do grupo, muito voltada para dentro, começa cada vez mais a direcionar-se também para fora e, portanto, por essa via, a ganhar mais clientes. O meu investimento no Algarve são aproximadamente 8 milhões de euros, dos quais 4 mil aproximadamente foram partilhados e apoiados em boa hora pela CCDR do AICER. Cumprimos um plano extraordinariamente à risca. Esta foi a segunda vez que recorri a estes apoios. Já explicarei, por aí um pouco, a informação da Deloitte. E correu lindamente. Desde logo no AICER e depois na CCDR, com um rigor, com um acompanhamento delicioso, e nós fizemos o nosso papel. Fizemos o investimento que estava previsto, o timing previsto, não falhámos absolutamente nada. No projeto de base do Algarve havia 3 ideias de força. Uma que era retirar a tonelagem que estava a levar então na minha unidade de Porto Alto, onde comecei há 25 anos, para poder continuar a crescer na região de Lisboa. A segunda ideia era poder absorver o crescimento do Algarve, de hotéis, para poder alugar roupa em outsourcing. É o meu negócio e é importante, e não havia, não estando localmente presente, é muito difícil fazer este trabalho a 250 km de distância. E, em terceiro lugar, a terceira alavanca era poder partilhar este serviço com Espanha, com a Andaluzia, onde o meu grupo não tem nenhuma unidade industrial que pudesse fazer este tipo de alimentação. Portanto, nós projetámos isto, está a ser feito, os investimentos na hora certa, as contratações das pessoas também, e a relação com a Espanha também. Temos crescido em Lisboa, na centro, como estava previsto, e crescemos bastante no Algarve, como era o meu desejo e necessidade. Estou muito satisfeito com aquilo que foi feito no Algarve, e a prova disso é que, como dizia a nossa querida Susana Sousa, do jornal, nós estamos agora, hoje, nesta data, estamos agora a investir 1.700.000 euros na segunda fase da nossa lavandaria de Alcoche. Portanto, estamos a cumprir também nós a segunda fase
que estava prevista no plano de registro. Então, é uma expressão de sucesso, estou muito contente, estou muito satisfeito. Mas evidentemente que se eu não tivesse a operação toda, que vale mais ou menos 40 milhões de euros por ano na minha empresa, no norte e no centro, eu não conseguia proteger a operação do Algarve, porque eu tenho que lavar no verão, em agosto, 170, 200 toneladas de roupa por semana. Imagino que isto é lençóis e fronhas, 180, 200 toneladas de roupa por semana. Estamos a contratar imensa gente por isso, e depois chegamos ao inverno e vamos alugar cerca de 25, 30 toneladas de roupa por semana. Portanto, passamos de 25 toneladas para 180, 200 toneladas. Não há negócio nenhum que possa responder a esta tradição constante. Isso é um drama do Algarve. É um problema do Algarve que eu vivi diretamente para convencer a administração da empresa a vir para o Algarve fazer esta operação. Qual é o quadro que nós temos neste momento na nossa região? Temos uma estrutura económica desequilibrada, com um setor fortíssimo, que é o setor do turismo, mas composto por vários setores de natureza diferente, mas, digamos, temos uma estrutura desequilibrada. Há um dado muito importante, que é este. Há 20 anos atrás, a indústria, a agricultura e as pescas representavam 16% do VAB regional. Agora representam menos de metade. Representam metade. Entretanto, cresceram os outros setores, digamos, os outros setores ligados à área do turismo. Não tem mal nenhum que tenham crescido. O que tem mal é que, do ponto de vista relativo, haja uma perda de posição destes setores. Por outro lado, o turismo é uma atividade extremamente complexa. Esta questão da hélice dá-nos aqui uma chave. A gente fala pouco da hélice, às vezes é pouco conhecida, mas é um bocado um símbolo da complexidade da estrutura económica do turismo. Quer dizer, é uma empresa que se vem aqui instalar para prestar serviços a esta constelação que é o turismo. É uma coisa interessantíssima. Muitas vezes não temos a noção disso. E o Sr. Leal colocou aqui uma questão que é terrível, que é o da sazonalidade. E ligou muito à questão dos hotéis. Meu caro amigo, a sazonalidade é de toda a economia do Algarve. Toda a economia do Algarve sofre esta sazonalidade. Você pode dizer, mas isto não é novo. Não. E porquê é que se agravou? Agravou-se porque nós perdemos posições na nossa estrutura económica, degradamos a nossa estrutura económica, perdemos outros setores que nos impediram de dar massa crítica, de ser uma base de suporte à própria atividade do turismo. Suporte até social, intercâmbio também de mão de obra, de experiências e de atividades novas que possam surgir. Eu gostaria de dizer que estou de acordo com muitas das coisas que aqui foram ditas e começava pela primeira, que é formação. O país tem uma agência, que é o Instituto de Emprego e Formação Profissional, que tem vários centros de formação pelo país. E, naturalmente, com base nisso, foi criado um plano de formação nacional, que tem os cursos que essa entidade e outras acreditadas podem dar, com uma avaliação em função do interesse do país. Bom, isto quer dizer o seguinte, quer dizer que um técnico em serralharia, ou formação técnica em serralharia, formação técnica em calçado, formação técnica em têxteis, tem a classificação máxima, porque nós não estamos contra isso. Estamos contra é que o Algarve continue a ter a pontuação máxima. E que essa mesma avaliação tenha que formação na área do turismo seja 0 ou 1, numa escala de 0 a 3. Daí que os fundos comunitários, com esta questão das pessoas inteligentes que tivemos que fazer e com o que pretendemos para o próximo quadro, só poderão vir a apoiar exatamente o que é importante para o Algarve. Não nos parece a nós que seja importante apoiarmos o calçado no Algarve. Ou seja, se houver uma formação no calçado, não é apoiada por fundos comunitários para o Algarve. Mas não temos nada que no Norte o façam. Está provado que é, em termos nacionais, uma grande aposta, mas no Algarve não é. E, portanto, pedimos, está a ser tratado, vamos ver se conseguimos chegar a bom porto, que haja uma avaliação regional em função de cada uma das regiões, que permita que, de facto, os fundos comunitários possam apoiar a formação que nós pretendemos ter. Nós não podemos aceitar que o técnico de salinicultura tenha
o curso tenha a qualificação de 0, quando o Algarve produz 96% do sal marinho do país. Estou a dar só exemplos, entre muitos, para se perceber os constrangimentos que nós andamos aqui a tentar ver se conseguimos resolver. Portanto, na formação é fundamental. Vamos à hotelaria na formação. Ainda não vi nenhum hoteleiro a defender que quer gente com formação. Eles querem a gente barata. É um erro grasso. Não vi ninguém dizer que era alguém qualificado. Querem pagar o ordenado mínimo. Isto é um erro grasso. Mas também é verdade que temos que arranjar uma maneira e forçar o Estado a que não permita que em certas áreas de trabalho seja uma carteira profissional. Então o que é que aconteceu? Escola de Hotelaria e Formação aqui do Algarve. Escola de Hotelaria, não é? Escola de Hotelaria. Até há cerca de 5 anos dava cursos para as pessoas irem trabalhar na hotelaria. A partir de um certo momento começou a dar cursos as denominadas novas oportunidades. Era só para as pessoas terem um diploma. O que é que acontece? Garantiram a sua sustentabilidade enquanto escola, mas não serviram a região. E agora temos o quê? Temos as pessoas sem formação nenhuma na área a servir à mesa, que é uma profissão digna como qualquer outra. Mas tem que ter formação, tem que saber falar línguas, tem que saber vestir, não podem estar de chinelos, tem essas coisas todas, que quem não tem essa formação. Agora o problema é, então vi que o hoteleiro chegou ao pé de mim e dizer assim, temos que arranjar maneira de impor a carteira profissional aos profissionais da hotelaria. Nenhum ainda me chegou a fazer isso. Me apareça um e eu levo isso que eu tenho de levar. Agora é um erro. As pessoas querem ordenado mínimo 2 meses no ano. Acabou. O problema do Algarve. Antigamente, os contratos na hotelaria eram feitos por 6 meses. Os outros 6 meses iam para a agricultura, para as suas terras, no desemprego, mas safavam-se. Com a redução do período de ocupação dos hotéis, ninguém faz contrato de 6 meses. Faz 3, faz 4, faz 2. Não se aguenta. É impossível. Digo que seja importante quebrar a sazonalidade.